Gilberto. Mas agora nós vamos falando com o pastor sobre a IBO aqui em Curitiba, pastor Antônio Gilberto. O senhor veio mais uma vez, completando os 30 anos, dando a sua colaboração para a nossa escola de obreiros aqui em Curitiba, e dessa vez o senhor traz um assunto que aqui para a nossa escola é inédito, falando sobre a história da educação cristã na Assembleia de Deus no Brasil. Realmente, eu parabenizo a Escola Bíblica, a EBO de Curitiba, por inserir esta disciplina no currículo da Escola Bíblica de Obreiros de 2011, porque é um assunto que tem a ver com o reconhecimento dos homens e mulheres que deram tudo de si no passado para chegarmos a este ponto. É certo que acima de tudo está a mão de Deus, mas poucas vezes na Bíblia Deus trabalha diretamente. O seu desejo, o seu querer é usar instrumentos humanos. Isso é por misericórdia. É claro que Deus não precisa de ninguém. É tanto que Deus, para criar o universo, Ele usou tão somente o seu poder. E este assunto tem a ver com isso, mas também a educação cristã nas Assembleias de Deus tem muito a ver com o presente. É evidente. E também tem a ver com o futuro, porque caso Jesus ainda tarde a vir, teremos ainda um futuro. E quando o Senhor Jesus mandou pregar, Ele também mandou ensinar. Então são duas coisas que têm que caminhar juntas. Do contrário, a igreja perderá o equilíbrio. Uma igreja que prega mesmo, e não ensina, ela está preparando o caminho para a entrada de seitas falsas. Mas uma igreja que ensina, mas ensina mesmo que dá gosto ver, mas não prega, ela está preparando o caminho para o formalismo, para se tornar uma denominação, ou seja, uma máquina programada como um computador, que é uma maravilha, mas não pensa, mas não cria. Quando o senhor fala aqui da história da educação cristã da Assembleia de Deus no Brasil, o senhor está inserido nessa história, pastor Antônio Gilberto? Eu estou inserido? Bom, pela graça de Deus, sim, porque foi a área para a qual Deus me chamou, né? Eu já exerci pastorado várias vezes, mas interinamente. Eu dirigi congregações na minha juventude e era a mão de Deus. E já exerci pastorado, mas interino. E só Deus sabe quantas vezes já recebi convite para pastorado, e inclusive fora do país. Mas com sabedoria e com calma eu declino, porque eu sei que a área para a qual Deus me chamou foi essa. A teologia, a educação cristã no Brasil, o senhor lembra quando que ela teve o início no Brasil? Olha, ela começou no Brasil quando os missionários chegaram ao Brasil em 1910. A primeira parte da vida deles foi aprender o idioma, não é? Aprender idioma, isso levou uma média de quase 3 anos. E começaram a trabalhar mesmo, tropeçando no idioma, é claro, no idioma, porque eles frequentaram cursos, mas, coitados, tinham que trabalhar com as próprias mãos para poder subsistir. Então, mas em 1919, a revista chamada Boa Semente, que foi o primeiro periódico da Assembleia de Deus, ela inseriu um suplemento chamado Suplemento Dominical, que era justamente lições da escola dominical. Esse suplemento continuou até se lançar a primeira revista, e começou assim. Agora, o ensino organizado, no sentido de obreiro, no sentido popular, foi o jornal Boa Semente, que com o jornal vinha um suplemento com a lição dominical, que a princípio foi uma mulher que dirigiu, a missionária Frida Wenger. É claro que o irmão Iva Wenger estava à frente, mas quem preparava o teor era a irmã Frida. Isso no princípio, né? Mas, logo em seguida vieram lições bíblicas, vieram as primeiras reuniões de escola dominical
que foi em casa particular, e graças a Deus que tudo evoluiu, e hoje nós temos a escola dominical. Qualquer igreja que se preza não deixa de ter a escola dominical. Agora, ensino no sentido teológico começou com as escolas bíblicas de obreiros anuais, e a primeira foi em 1922, em Belém do Pará. Mas logo daí o senhor já fez parte também desse contexto. Olha, eu comecei a lecionar em escolas bíblicas anuais em 1954. Foi a primeira, 1954, numa cidade chamada Duque de Caxias, que faz parte do Grande Rio. Ali foi onde eu comecei, porque ficava próximo à nossa residência, o pastor teve confiança em nós. Enfim, era bem jovem naquele tempo, imagine, 54, né? Faz bastante tempo. Né? Como que foi o chamado ministerial do senhor para essa área tão específica da educação cristã? O senhor escreveu diversos livros, eu não saberia o que dizer, mas eu sei que no Brasil são mais de 10 livros. Olha, até agora nós escrevemos 20 livros. E alguns deles foram escritos no exterior e lançados em outros idiomas. Mas são 20 até agora. Mas como que foi esse chamado do senhor para ser um obreiro, escritor e, enfim, estar tão inserido nessa área da educação cristã? Olha, pouco tempo Jesus me salvou em 1943. Então é muito tempo. Eu era garoto. E pouco tempo depois eu senti no meu espírito que eu tinha uma chamada para o trabalho do Senhor. Só não sabia quando e não sabia onde. Mas eu tinha dentro de si a convicção. Então, devido à maturidade e etc., deixei nas mãos do Senhor. Não desisti, deixei nas mãos dele. Nisso, chega a idade de serviço militar. E então, eu tinha 3 opções: ou Exército, ou Marinha, ou Força Aérea. E bom, sabe, o serviço militar é lei em todos os países, né? Não é opção, a pessoa tem que se apresentar, a menos que seja dispensado, né? Naquele tempo era só homens, hoje é homens e mulheres. E então eu orei, minha mãe me ajudou muito em oração, e meu pai, eu escolhi a Marinha, mas era a mão de Deus, eu não sabia. A princípio eu pensava que era eu, mas foi Deus, porque foi uma escola de civismo, e através da Marinha eu girei pelo mundo todo. Ou seja, Deus me deu uma visão mundial, uma visão geral da igreja no mundo inteiro. Isso tem sido uma bênção para mim até hoje, né? Ou seja, uma visão ampla, não somente profunda, mas ampla. E chegou o tempo que a chamada veio à tona, e eu me entreguei totalmente. É tanto que a Marinha, por exemplo, queria que eu continuasse no serviço militar. E eu disse, eu teria vários privilégios, eu teria 2 promoções, enfim, muita vantagem, né? Ou seja, financeiramente, economicamente, era uma bênção. Mas aí eu fui orar, junto com a esposa, né? Orar. E o que eu senti de Deus foi, chega de servir o governo. Agora eu vou dedicar o resto da minha vida ao Senhor. E então, entreguei-me de corpo e alma ao Ministério Geral, graças a Deus, até agora. Mas o senhor também passou pela NASA, o senhor teve lá um tempo na NASA? Isso foi na época do serviço militar e foi na época do programa Apollo, aquele programa da NASA que colocou o homem na Lua. Então, como a área que eu escolhi na Marinha, e aliás não foi eu, foi Deus que me guiou, hoje quando eu lanço um olhar retrospectivo, na época eu pensava que a escolha tinha sido minha, não é? Mas hoje, quando eu lanço um olhar retrospectivo, era a mão de Deus guiando todas as coisas, né? A área que eu escolhi na Marinha para cursar foi eletrônica e comunicações. De modo que era uma área vinculada a esse assunto. Quando, em 61, a Rússia lançou aquele primeiro foguete não tripulado, aquilo assombrou, naquele tempo, a Rússia, não sabe, era um poderio chamado Bloco Soviético. A Rússia, naquele tempo, era um grupo de 18 nações, e era comunismo mesmo, e o desejo deles era dominar o mundo, enfim.
Aquilo desafiou as nações aliadas e Deus abençoou que os Estados Unidos passaram à frente. E a história é longa, é claro que um programa como esse não comporta, né? E então, o governo norte-americano destinou 2 vagas para o Brasil enviar 2 estudantes para lá, a fim de participar do programa espacial, né? E foi mais de 800 candidatos das 3 Forças Armadas. Eu, pela graça de Deus, fui um dos aprovados, eu e outro colega. E fomos para lá, é uma história longa, foi um curso de longa duração, curso de 4 anos, 2 anos, volto ao Brasil, para São José dos Campos, que até hoje, irmão, sabe que é o Centro de Tecnologia Aeroespacial do Brasil, aqui em São José dos Campos, né? Onde fica a Embraer. Inclusive o senhor é ligado ainda na NASA até hoje? Sim, até hoje eu sou catalogado, até hoje eu recebo as publicações, enfim. É claro que agora eu não sendo, não trabalhando na ativa, eu pago, seja, há uma taxa que a gente tem que pagar para se manter, né? Mas eu preciso me manter atualizado, porque a NASA continua, não mais em direção, se bem que agora no ano 2020, imagine 2020, está longe, mas a NASA já está tomando todas as providências para em 2020 voltar porque a estação que foi deixada lá, a estação espacial, ela é claro que sendo máquina, com o tempo supera, envelhece, né? Em 2019 eles estarão fazendo isso, em 2020 vão voltar, só que agora já não mais com aquela finalidade, né? E isso não quer dizer que eu fui à Lua, não, na Lua só astronauta, né? E aí é preciso preparo especial, não, eu fiz parte da equipe de controle, os meus cursos foi na área de física espacial e na área de orbitagem e suborbitagem. E outras faculdades que o senhor tem, por exemplo, psicologia? A psicologia foi uma delas, e depois eu fiz a parte clínica também. Clínica, psicológico? Eu fiz o curso normal de psicologia de 4 anos, mas fiz também a parte clínica de mais 2 anos com os estágios, né? E exerci, mas aí o ministério tomou todo o tempo. Hoje eu só atendo clientes na minha igreja e com dificuldade, né? E essa história que o senhor também é jornalista? Sim, jornalismo, eu fiz jornalismo. Lá está o nosso diploma, pagamos uma taxa anual cara, etc., mas me mantém atualizado, jornalismo. O senhor tem uma cadeira também eclesiástica na América? Eu tenho uma cadeira na Universidade Globe University, no estado de Missouri, e por 12 anos eu ocupei a cadeira lá no magistério e também no quadro de elaboração curricular. Mas já me desliguei, o irmão pensa que eu sou um garotão novo, eu estou agora já na década dos 80 anos, né? E me desliguei da universidade, sou ligado atualmente, mas não com compromisso de lecionar, compromisso letivo, né? Mas, graças a Deus, sou honrado lá e eles me pediram para continuar como consultor. Eu até perguntei, mas consultor, vocês têm tudo aqui. Vocês têm prédio, vocês têm homem, vocês têm dinheiro, enfim. Para que vocês querem um brasileiro lá? Não, mas a Assembleia de Deus no Brasil é o maior movimento do mundo. Então, continuamos lá como consultor. E falando na América, pastor Antônio Gilberto, e aquele material que o senhor editou na América, que foi para 86 línguas, o que o senhor tem a dizer? Aquilo foi uma vitória que Deus nos deu. Foi quando eu recebi um convite. Essa universidade que eu acabei de dizer, na época, não era universidade, era faculdade da Assembleia de Deus na América. E essa faculdade, na época, funcionava na Bélgica, porque essa universidade chamada Globe University, ela é uma universidade missionária, ela é do Departamento de Missões, e nessa época funcionava na Bélgica como faculdade. Essa faculdade, na época, convidou-me para eu escrever um livro-texto sobre a vida abundante, sobre Efésios 5:22, o fruto do Espírito. E eu fiquei pensando, quem indicou meu nome? Como é que se pratica uma loucura dessa de convidar uma pessoa sem conhecê-la? Até hoje não sei quem indicou meu nome. Eu também nunca procurei saber. O certo é que, encurtando toda a história, eu estudei o assunto, orei com a esposa e tudo, e etc. E aí veio um dilema. Como é que eu poderia atender? A minha permanência lá era de 1 ano. Eu disse, agora, para levar a esposa e os filhos e as crianças, como é que vão frequentar a aula sem conhecer o idioma? Etc. Resultado, eu tive que combinar com a Yolanda
ela ficou com as crianças, por causa da escola, e eu fui só, e o trabalho era um trabalho meticuloso, porque é escola, não sabe o que é currículo. Currículo tem que ser 8 ou 80, currículo não pode dizer, bom, ao Deus dará quando der tempo, não, currículo, irmão, sabe que tem que ser cumprido hora, semana, mês, ano, currículo é currículo, né? E o livro era a parte do currículo. Então eu fui, a gente sempre se comunicando, e graças a Deus que em 10 meses eu dei conta do manuscrito. Hoje, esse livro, de lá da Bélgica, a faculdade mudou para a América e hoje é a universidade com 436 mil alunos. 436 mil alunos. É claro que são vários campos universitários na América e também no exterior. E esse material, certamente... Esse meu livro está agora em 86 idiomas. O que significa 86 idiomas? Uma abrangência do mundo? Significa que a Globe University tem sucursal em 126 países e o meu livro está publicado em 86 idiomas para atender os alunos desses países. Então, quando dizem aqui no Brasil que o senhor é mais conhecido na América no Brasil, é uma verdade? Eu acho que é. E a questão... Você sabe que a fofoca corre, né? E chega ao nosso conhecimento que o senhor fala mais de 10 idiomas, domina mais de 10 idiomas. Como que é dominar 10 idiomas? É brincadeira do povo. Eu falo esses idiomas que qualquer um pode falar, idiomas mais conhecidos. Qualquer um pode aprender, né? Inclusive o inglês, o senhor tem conhecimento da raiz da língua inglesa. Sim, inglês eu falo como língua materna, porque inclusive fui professor de inglês na faculdade aqui no Brasil. Eu fui professor universitário aqui no Brasil durante muitos anos, no Rio de Janeiro, né? Então, em inglês, graças a Deus, eu falo, leio e escrevo normalmente como minha língua portuguesa, né? Depois dos longos tempos que permaneci na América do Norte, a gente aprende. Estou falando do hebraico, inclusive a língua da Bíblia, essa também é uma língua nata para o senhor. Hebraico é língua bíblica e a gente aprende, graças a Deus, com facilidade. E o grego também. E não é o hebraico de hoje, o hebraico de hoje é um hebraico muito avançado e moderno. Não, o meu caso é Bíblia, portanto, hebraico da Bíblia, sim. E grego também, grego da Bíblia. O grego de hoje, irmão, sabe que língua é um mecanismo vivo, que com o tempo evolui. Imagina a língua portuguesa há 500 anos atrás. Imagina o português da época do Brasil colônia. E hoje, imagine se Jesus tardar daqui a 50 anos. Então, eu estou falando grego bíblico. É claro que quando eu estou na Grécia e converso com ele, eu digo, fala devagar, porque o grego de hoje é muito avançado, é cheio de modernismo, neologismo, né? Neologismo. Mas, graças a Deus. E também o aramaico. O aramaico, que é uma língua muito parecida com o hebraico. Também tem que dominar, inclusive para a interpretação da Bíblia. Aramaico. E falando de Bíblia, e a Bíblia de Estudo Pentecostal, que o senhor é editor dela no Brasil, o que o senhor tem a dizer? A Bíblia de Estudo Pentecostal foi e é a primeira Bíblia de estudo que a Assembleia de Deus lançou. E como tudo começou, em resumo, veio para o Brasil na década de 70, na década de 70, veio para o Brasil um missionário chamado Donaldo, ele veio ao Brasil com a esposa, etc., e aprendeu o idioma, e missionário no Brasil. E na aprendizagem da língua portuguesa, viajando pelo país, ele foi tomando pé na situação, enfim, se familiarizando com o povo, com a necessidade do povo, e ele notou uma coisa. Ele notou que nas capitais, Curitiba, São Paulo, não sei o que, as capitais, não era tão crítica a situação dos obreiros na parte de material, de estudo, para ele pregar e ensinar. Mas nas viagens que ele fez para o interior do Brasil, ele notou que a coisa era crítica. Não havia livro, biblioteca, livraria, ajudas e cursos. Então o que fez ele? Foi orar a Deus e começou a preparar notas de rodapé, notas de estudo, resumidas, sintéticas. E qual era o plano dele? Era Antigo e Novo Testamento, preparar notas sobre assuntos especiais doutrinários, e quando ele completasse essas notas,
o pensamento dele era publicar um livro com a ajuda da missão na América para fornecer recursos e fornecer de graça para obreiros pobres. Conclusão, ele começou pelo Novo Testamento. Eu estou resumindo tudo. Quando ele chegou a certa altura do Novo Testamento, lá pelo livro de Atos, ele foi à América e levou essas notas e a ideia para o presidente das missões. E disse, irmão Donaldo, deixa isso comigo. Deixou com ele. Daí, não sei se uma semana ou duas ou três, ele chamou o irmão Donaldo de volta. E disse, Donaldo, eu estive olhando as notas e orando, e francamente, essas notas não podem ficar só para o Brasil. Essa matéria que você está escrevendo, meu irmão, é matéria para o mundo todo. Deus está te guiando de uma maneira sobrenatural. O que o senhor quer dizer com isso? É que você continue as notas, não faça outra coisa, mas pensando que a partir de agora, se você concordar, a missão assume a responsabilidade para lhe apoiar em tudo, mas prossiga. Ele então criou ânimo e etc. E quando ele estava para terminar o Novo Testamento, voltou à América, enfim, depois pegou o Antigo Testamento e convidou-me para ser o tradutor, que ele escreveu em inglês, é claro, né? Convidou-me para ser o tradutor para a língua portuguesa. Eu, com muito prazer, aceitaria, mas eu não pude, por causa da minha responsabilidade. Na época, eu tinha compromisso na América, eu tinha compromisso já com o SBB, e, em primeiro lugar, com a CPAD, além dos compromissos normais da minha igreja e minha convenção. Então, eu orei, Deus, ou eu largo tudo que estou fazendo e pega a Bíblia, porque exige tudo, me guia. E o que eu senti de Deus foi dizer, Donaldo, não aceita a tradução. Eu posso fazer o seguinte, trabalhar como um co-tradutor. O que é um co-tradutor? É um tradutor habilitado nas línguas originais que ele compara e confere tudo que o tradutor principal, chamado em inglês chama-se primary translator, e o co-tradutor em inglês chama de secondary translator. Isso eu posso fazer. Ele aceitou. Então, eu tive o privilégio de trabalhar 10 anos. De 84 a 94. Pode ver, são 10 anos. É o tempo que levou para fazer a tradução da Bíblia. É o tempo que levou para fazer a co-tradução, ou seja, conferir tudo à luz do hebraico e do grego, e também o português, que o primeiro o primeiro translator fez, de acordo que ficasse um português, não um português vulgar, mas também ficasse um português acadêmico. O irmão pode ver que a matéria da Bíblia de Estudo é um português mediano, que o homem do campo entende, mas também o homem citadino não critica. Mas o português dessa Bíblia é vulgar, é baixo, não. Então, já viu que é um nível equilibrado, né? Equilibrado. Deus nos deu, foi 10 anos com a ajuda da minha esposa. 10 anos. 10 anos. E outra coisa, 10 anos sem férias. Então eu pergunto para os ouvintes que estão me ouvindo, inclusive aqui da rádio, você teria fibra de pegar 10 anos uma tarefa direto sem férias? E outra coisa, a base de 14 horas por dia. É realmente foi um trabalho árduo. 14, e teve dias que chegou a 19 horas. Quanto tempo eu tinha para dormir, se o dia tem 24? É claro que a média foi 14. Olha que 14 já é muita coisa. O que é que eu quero dizer com isso? Se não fosse a mão de Deus, eu estaria sepultado. Qual é a pessoa que aguenta trabalhar 14 horas por dia, 10 anos? Só tem uma resposta, a mão de Deus. Fechando aqui o nosso bate-papo, pastor Antônio Gilberto, e a sua vinda para a casa publicadora, e há tanto tempo que o senhor está lá, o que o senhor tem a dizer? Foi um milagre também, mas milagre mesmo. Eu servia nas Forças Armadas, e nessa época eu estava no gabinete do ministro. Eu era, na época, tradutor do gabinete do ministro, um dos tradutores. E então, o conselho da Casa Pública, o conselho da Casa estava reunido, e uma tarde, eu havia acabado de chegar do trabalho, um grupo de pastores se aproxima da minha casa. Eu fiquei assombrado, pastores aqui? O senhor não tinha feito nada de errado? Nada. O presidente do conselho, aquele grupo de pastores, inclusive o pastor Eurico Bergstein, etc. Eu corri para a porta.
Meus senhores, mas que satisfação, mas que surpresa. E a Holanda ficou descontrolada, enfim. Entrem, por favor. Eles entraram, etc. E eu perguntei, os senhores aceitam a Coca-Cola, um refrigerante? Era época de calor. Aí o presidente do conselho disse, irmão Gilberto, eu vou direto ao assunto. Nós não temos tempo para perder. O conselho da casa está reunido. Termina amanhã a reunião. E hoje o conselho decidiu lançar o primeiro curso de preparação de professor de escola dominical no Brasil. Primeiro curso. Até aqui os professores ensinam por tradição, etc., aquilo outro, mas por formação, não. Então, o primeiro curso. E o conselho decidiu convidar o irmão para assumir a direção do curso. Eu disse, mas eu? Como assim? Eu estou nas Forças Armadas. E lá é regulamento, meu irmão. Ele disse, tudo bem, mas me diga uma coisa, o irmão pela fé aceita? Eu digo, olha, eu preciso primeiro conversar com minha esposa. Até aqui a gente tem vivido assim, sempre de acordo. Tá bom, irmão. Um instantinho eu fui lá, conversei com a Yolanda um instante, ela disse, olha, o que você decidir, se é para Deus, eu estou de acordo. Eu disse, meus irmãos, desculpa a minha fraqueza, eu sou humano, mas como é que eu poderei? Me diga uma coisa, isso que os irmãos criaram é uma coisa provisória? Não, provisória não, isso é para ficar na igreja. Eu digo, então é coisa séria, como é que eu vou assumir? Eu perguntei para o presidente, escuta, o senhor já tem o currículo? Ele disse, não. Segundo, o senhor já tem o livro, o texto do curso? Também não temos. Terceiro, o senhor tem o corpo docente? Também não temos. O senhor tem recurso financeiro? Também não temos. A outra pergunta, e o senhor tem equipe logística? Ele disse, nem sei o que é isso. Eu disse, equipe logística, senhor presidente, é o grupo de apoio de especialista para ajudar o diretor do curso. Não temos. Eu disse, então, ele disse, mas escuta, o irmão aceita pela fé? Disse, aceito. Eu disse, então, Deus, foi um verdadeiro desafio. Foi. Ele disse, Deus proverá. Aceito. Eu vou encerrar, que eu sei que o relógio está correndo, né? Disse, aceito. Veja o que aconteceu. Veja como é que Deus faz. Deus tinha me tirado, eu era professor de curso na Marinha. Deus tinha me tirado e me colocado no gabinete. Muito bem. Quando eu chego ao gabinete, nesse meio tempo, eu disse, meu Deus, como é que eu vou agora dar conta desse negócio? Eu tenho que ter tempo integral. Porque ele não tem currículo, não tem livro-texto, não tem corpo docente. Então eu tenho que fazer tudo, com a graça de Deus. Resultado, orando e pensando, me lembrei que eu tinha 1 ano de licença não gozada. E na Marinha, quando você tem uma licença não gozada, não sei hoje que eu estou fora da Marinha há muito tempo, mas naquele tempo, se o irmão não gozava da licença na hora, quando fosse gozar era dupla. O tempo era dobrado. Eu tinha uma licença de 6 meses, não gozada, mas estava arquivada. Eu disse, Yolanda, se você concordar, eu vou fazer um requerimento ao ministro para pegar aquela licença, vai ser 12 meses e dedico a esse projeto. Só que você vai ser prejudicado, que você estava contando com as licencinhas para a gente fazer umas farras santas por aí. Farra santa, é claro. Ou seja, passear, brincar, etc. Farra santa. Ela disse, mas se é para o senhor, eu abro mão. Resultado, hoje não. Hoje, se o irmão fizer um requerimento para o ministro, na mesma hora, o e-mail, daí a pouco. Naquele tempo, levava 120 dias. Era tudo, irmão, lembra, uma década, era tudo à base de fax, e o fax mesmo assim era todo problemático, enfim. Então, qual era a média? A média era um espaço de, no mínimo, 60 dias. Em 20 dias o ministro definiu, dizendo concedo. Pronto. A minha entrada na casa foi em 74, um milagre. Eles perguntam, quem é o seu padrinho lá? Quem é o seu padrinho? Que um requerimento que já chegou. Ele me pergunta a Deus, que foi o que fez isso. Eu tinha um padrinho poderoso. Poderoso. Veio a resposta. Então, dediquei 1 ano de trabalho para elaborar o currículo, o livro-texto, enfim. E quando foi em julho de 74, veja, só Deus. Porque essa reunião do conselho foi em março. E eu perguntei para o presidente, pastor Isaac, para quando é que irmão quer o primeiro curso? Ele disse, agora para julho. Eu disse, impossível. Ele disse,
mas para Deus tudo é possível. Mas, meu irmão, um curso, o senhor não disse que é um curso permanente? É. Eu digo, se fosse um curso provisório, a gente embrulhava. Ele disse, não. Júlio, pois um milagre aconteceu. Deus nos deu o curso, o currículo, em julho de 74, realizou... Que é o CAPED. É o CAPED. Iniciou-se aí, então, a sua carreira ali dentro da Casa Publicadora. Milagre, milagre, milagre. Então, vamos ver como é que Deus é maravilhoso. Né? Então, fechando aqui, pastor Antônio, entre os 20 livros que o senhor tem editado, e parece-me que a maioria deles pela Casa Publicadora dessa Sim, a maior parte pelo CPAD. O qual deles o senhor indicaria para nós dar de presente para um do nosso ouvinte nesse momento? Eu aconselho os irmãos darem como brinde, como sorteio, Verdades Pentecostais. Verdades Pentecostais. Então, você que está ligando aqui, daqui um pouquinho mais no final do programa, você poderá ser o ganhador do livro do pastor Antônio Gilberto com o título Verdades Espirituais. É um conjunto, é um conjunto de estudos doutrinários sobre as doutrinas ligadas ao movimento pentecostal. Obrigado, pastor Antônio Gilberto, por abrir esse espaço da sua vida para nós aqui nos estúdios e também para os nossos ouvintes que estão aí acompanhando a nossa programação. E não terminou aqui, nós já voltamos para o comentário da lição de amanhã, porque é a proposta principal dessa programação. Vamos para mais uma palhinha aí com a Jéssica e nós já voltamos. Antes de tocar a canção Lágrimas, eu quero já deixar o meu telefone para contato, né, para todos os ouvintes. É o 41 3365 2622 ou 41 9133 1027, e você vai ser abençoado e levar na sua congregação e vai ser uma bênção.